Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Israel Henrique aqui para dar continuidade às nossas aulas de biologia, tá bom? Gente, vou passar aqui um resumão para vocês sobre os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? São o DNA e o RNA. São eles que vão transportar as nossas informações genéticas. Eles estão localizados nesses locais aqui: no núcleo, na mitocôndria, no cloroplasto, no ribossomo, no citosol, certo? Mas principalmente no núcleo nós vamos encontrar o DNA, onde nós temos todas as informações genéticas da gente que é passado para os nossos descendentes, tá bom? Observação: a primeira diferença entre eles é a forma como eles são encontrados. Por exemplo, no DNA ele tem o formato de fita dupla hélice. Por quê? Porque são duas fitas entrelaçadas, como a gente sempre vê. E o RNA é uma fita simples, tá bom? Uma fita simples, tranquilo, na paz, tá bom? Como é o verdadeiro nome do DNA e do RNA? Vamos lá. O verdadeiro nome do DNA é ácido desoxirribonucleico. Eita, professor, por que é DNA? Vem do inglês DNA, certo? E o RNA é o ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. RNA. Ok? Tranquilo? Beleza. Presta atenção. Tanto o DNA como o RNA, eles são formados por cadeias de nucleotídeos. Quem são esses nucleotídeos? Eles são essas estruturazinhas aqui, bonitinhas. É claro que ela tem toda uma forma química, que elas são ligadas uma na outra, formando toda essa fita. Toda a fita do RNA como a fita do DNA, tá bom? O nucleotídeo ele é formado por um grupo de fosfato, tá bom? Uma pentose e uma base nitrogenada. Observação: a pentose no RNA é chamada de ribose. O que é essa pentose? É um açúcar, tá ok? É o açúcar. Então, qual é o açúcar do RNA? Ribose. Qual é o açúcar do DNA? Desoxirribose. Observação: esse aqui, na ribose, nós temos um grupo carboxila aqui embaixo. Uma estrutura química chamada grupo carboxílico, OH. Se você observar o desoxirribose do DNA, o açúcar do DNA, não tem o O. Por isso, oxi, de oxigênio. Não tem o O de oxigênio, tá bom? Então, qual é o açúcar, qual é a pentose do RNA? Ribose. Qual é o açúcar do DNA? Desoxirribose. Beleza? Tranquilo? Pronto. É formado por esse grupo fosfato, essa pentose, tanto no RNA ribose, no DNA desoxirribose, certo? E uma base nitrogenada. Quem são as bases nitrogenadas? São elas que vão dar toda a conformação e nós vamos ver que elas ligam, são ligadas através de ligações de hidrogênio. Quem são essas bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, timina, uracila. Podemos representar ela pelas iniciais A, G, C, T, U. Observação, presta atenção aqui. A timina, ela tem no DNA, certo? Ela só se encontra no DNA. E a uracila só se encontra no RNA. Todas as outras três, elas se encontram no DNA e no RNA. O que é que vai diferenciar? É que no RNA nós temos uracila e no DNA nós temos a timina. Simples assim, tá bom? E elas são divididas em bases nitrogenadas púricas e bases pirimídicas. Professor, quem são as púricas? Quem são as pirimídicas? Estou com dúvida. Vamos lá. Púrico, você vai lembrar esse bizuzinho aqui, ó, o bizuzinho do professor Israel. Pulga. Eita, pulga? Sim. Guanina e adenina. Olha só. GA. Lembra desse bizu? São as púricas. E as pirimídicas é a timina, a citosina e a uracila.
Observação, observação. Sempre uma púrica vai se ligar a uma pirimídica. Eita, professor, como assim? Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Sempre uma base púrica se liga a uma pirimídica. Para quê? Vou apagar aqui em cima. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Lembra que eu falei que o formato é dupla hélice, que é esse formato aqui do DNA? E essas linhazinhas aqui são chamadas de ligação de hidrogênio, certo? Ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é o que vai unir uma base nitrogenada, mais outra base nitrogenada. Observação. É ligado assim, tá bom? Observação, presta atenção. Presta atenção, apagar aqui um pouquinho mais. Lembrando do nucleotídeo, mas vou apagar aqui. Vai dar certo, vai dar certo. Atenção. A adenina, ela sempre vai... No DNA, a adenina vai se ligar à timina. E a citosina, a guanina. A guanina, a citosina. Observação. Quantas ligações de hidrogênio tem entre elas? Aqui tem 2 e aqui tem 3. Professor, isso é difícil. Não, presta atenção. Para lembrar, ó o bizu. AT, Aguinaldo Timóteo. GC, Gal Costa. Como é que eu vou saber quem é que tem 2 ligações e quem é que tem 3 ligações de hidrogênio? Quem foi que quase infartou? Aguinaldo Timóteo. Então eu vou saber que ele é mais fraco do que a Gal Costa. Então beleza. 3 aqui. 3 ligações é no GC, Gal Costa, guanina, citosina. E 2 ligações na adenina e na timina. Para lembrar disso. E no RNA, como é que fica? No RNA, a mesma coisa. Só que o T, que é a timina, é substituído pela uracilo, porque a timina é do DNA. E o G continua ligado ao C com 3 ligações. E é isso. Na atividade vai ter alguma questão sobre isso. Vamos lá. Vou ter que apagar aqui, mas nós vamos já resolver isso bonitinho, tá bom? Olha só. Se eu tenho guanina, timina, citosina, adenina, certo? Quando eu for fazer o processo de duplicação de DNA, que vai se transformar, que essa fita aqui, ela vai se dividir, vai ficar uma fita, que é uma chamada de fita-mãe, certo? De fita-mãe, ou fita parietal, certo? A fita-mãe, que vai originar uma nova fita. Uma nova fita chamada de fita-filha, certo? Tranquilo? Pronto. Como é que eu vou saber quem é que vai se ligar a quem? Eu vou ter sempre um molde da fita-mãe. O molde foi esse. Essa fita-mãe aqui, o molde foi esse. Então, o que é que vai aparecer aqui na fita-filha? G, C, T. A, C. G, A, T. Aí eu só vou fazer a ligação. 1, 2, 3. Gal Costa, 3 ligação. Aguinaldo Timóteo, 2 ligação. Gal Costa, 3 ligação. Aguinaldo Timóteo, 2 ligação. Simples assim. Agora é com vocês. Um abraço, até a próxima.